E aí, pessoal, tudo bem? Continuando a nossa série, que vai ser longa, sobre a vida e os ensinamentos dos mestres espirituais, hoje a gente vai falar sobre uma mestra pela qual eu tenho pessoal apreço, devoção e carinho, porque ela é minha tataravó por iniciação, não, minha bisavó por iniciação espiritual. Nós vamos falar da esposa, da consorte espiritual de Shri Ramakrishna, daquela que é a corporificação de Sarvavidya, do conhecimento sagrado, do conhecimento divino, aquela que é conhecida como incomumente comum, Shri Sharada Devi. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. A gente aqui fala sobre revolução de si, autoconhecimento, transformação, meditação. E a gente tem falado dos grandes mestres, mestras da tradição que nos auxiliam, nos inspiram, nos orientam no nosso caminho espiritual. Essa é uma série que não tem data para terminar, essa é uma série que não vai acontecer toda semana. Vão ser mesclados esses vídeos que vão estar aqui nessa playlist do canal, junto com outros conteúdos que a gente sempre coloca sobre como meditar, sobre filosofia, sobre arte de viver, etc e tal. Não há arte de viver marca, tá? O conceito arte de viver, que foi, propriamente apropriado por uma instituição de meditação, mas não é propriedade intelectual, né? Beleza. Se você tá chegando aqui agora, deixa seu joinha, seu desjoinha, se você não gostou, seu comentário, no comentário de alguém aqui embaixo, manda esse vídeo pros teus amigos, no teu Instagram, no teu Facebook, no teu WhatsApp, Telegram, etc. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se ele faz sentido para você, manda para mais gente. E antes da gente começar, assim como quando a gente começa os estudos lá no Advaita Ashrama, lá na Ordem Ramakrishna, a gente vai fazer uma prece a Shri Sharada Devi. Om Yathagnir Dahika Shakti Ramakrishne Stitahya Sarva Vidya Swarupantam Sharadam Pranamamyaham. Essa é uma prece que mais ou menos saúda Shri Sharada Devi como consorte espiritual, como uma contraparte de Shri Ramakrishna, reconhece-a como Sarvavidya, a suprema corporificação do supremo conhecimento, né? Sarvavidya é o conhecimento do universo inteiro, de todas as coisas, do micro ao macro, do alfa ao ômega, etc. E aí a gente saúda dela, né? Shri Sharada Devi, Sharadam Pranamamyaham, Nati, ó Sharada, Mãe Sharada, eu me prosto de novo e de novo. Eu falei que ela é minha bisavó por iniciação, e foi algo que meu Diksha Guru na Ordem Ramakrishna, Swami Nirmalatmanandaji Maharaj, me disse no dia que ele me deu Diksha, e eu fiquei bastante emocionado, porque ele disse assim, olha, meu Guru foi discípulo direto de Shri Sharada Devi, então ela é sua bisavó por iniciação. Então é algo que me é muito precioso, né? Porque eu vou contar a história dela e você vai entender por quê. Até porque uma pessoa de personalidade expansiva, cheia de vaidade, orgulho e de uma série de defeitos como eu, tem muito a aprender com o exemplo de vida desta mega mestra e mega yogini que foi Shri Sharada Devi. Eu tive o privilégio de estar 3 vezes no lugar em que ela nasceu, que é Jairambati. É um lugar muito curioso lá na Índia, na Bengala. É um vilarejo longe de Calcutá. E é um lugar muito especial porque é o lugar onde ela nasceu e viveu, e ainda o perfume da presença espiritual da mãe Sharada Devi lá. Ela é conhecida como incomumente comum porque não dá para você chamar alguém que era uma diva mukta, uma criatura liberta em vida, de uma pessoa mais mundana, no seu sentido mais puro, assim, mais simples, mais humilde do que Shri Sharada Devi. Ela não fazia questão nenhuma de demonstrar qualidades espirituais exaltadas para ninguém. Aliás, Shri Ramakrishna disse sobre ela uma vez, né? Que o sargento, quando anda com a lanterna na rua, ilumina o mundo para os outros, mas não mostra luz nenhuma para si, porque ele está direcionando toda a luz para os outros. Ele dizia, assim é Sharada Devi. Ela ilumina os corações das pessoas e as pessoas não notam o gigante espiritual, a giganta espiritual que ela é. Vamos contar um pouco da história da Santa Mãe para vocês entenderem essa história dela ter sido esposa de um cara que era sannyasi, um paramahansa ao mesmo tempo. Ai meu Deus do céu, que espaço ela ocupava na vida de Thakur, né, de Shri Ramakrishna.
Em 1853, lá no pequeno vilarejo de Jairambati, nascia Sharada Mani, filha de Brahmanes. Ela era também filha de uma casta alta, muito humilde também, e tinha vários irmãos, mais velhos e mais novos, um lar de pessoas muito devotadas, e ninguém notava nada de muito absolutamente extraordinário nela, exceto a sua mãe, que sentia que ela tinha alguma predisposição espiritual muito grande. Quando ela tinha provavelmente uns 5 ou 6 anos, ela era muito, muito nova, o seu consorte espiritual, Shri Ramakrishna, estava passando o seu grande momento ali, a noite escura da sua alma, vivendo o seu drama, né, seu drama cósmico em busca da Mãe Divina. E eu já contei para vocês, no vídeo que eu falei sobre Shri Ramakrishna, que a solução, não só na Índia, mas aqui também, para alguém que tivesse algum problema emocional, ou, no caso dele, uma questão espiritual, não era nenhum problema, era parte do drama cósmico dele, as pessoas casavam porque era um jeito de aterrar a pessoa no mundo normal. Ele era adulto, Shri Sharada Devi tinha 5 ou 6 anos. Ela não lembra exatamente quantos anos ela tinha, porque ela só conta que era a época de colher tâmaras, que ela estava colhendo as tâmaras uma semana depois que ela casou. Então, calma. Não é um casamento pedófilo. O casamento de crianças na Índia, embora seja altamente questionável, até criminoso, o próprio Gandhi, que casou-se ainda criança, era contra o casamento de crianças. O casamento de crianças era um casamento contratual. Então você firmava ali o acordo, fazia todas as cerimônias do casamento, e depois, quando a menina tinha idade, ela ia morar já na casa do seu esposo, com seus sogros e tal. Ah, Guilherme, mas a pessoa ia morar muito nova na casa do marido, né? A menina ia muito nova, com 13, 14 anos. Sim, a minha avó casou com essa idade, com 14 ou 15 anos, se eu não me engano. Era normal antigamente se casar super jovem. Enfim, coisas da época. Shri Sharada Devi, quando era super jovem, foi lá e casou-se com Shri Ramakrishna, estava lá no seu processo espiritual. Quando ela tinha 7 anos, ela foi morar ali durante uns 2 anos na casa dele em Kamarpur, que era um outro vilarejo vizinho de Jairambati. E conviveu com ele um tempo. Naquela época ela comenta que ele acalmou mesmo as crises espirituais, os samadhis e tal, mas em pouco tempo ele voltou para Dakshineshwar e entrou novamente num estado de percepção espiritual muito profundo. Enquanto ela estava em Jairambati, todo mundo se lamentava por ela, mesmo ainda muito menina, dizendo que ela havia sido casada com um louco, porque foi um casamento arranjado, ele era de uma família respeitável de Brahmanes, e arranjaram delas casar com ele. Então se lamentavam, coitada da Sharada, né, se casou com um maluco, e ela não se incomodava com isso, dizia ela. Uma outra coisa que ela dizia, que era muito curiosa, nunca, desde que eu nasci, a minha alegria interna jamais foi perturbada. Ela vivia num estado de profunda, imensa serenidade. E ela fazia suas preces, suas práticas, seus pujas, pedindo pela saúde de Shri Ramakrishna. Em dado momento, quando ela soube que os estados espirituais dele pioraram muito, ela pediu ao pai para ir para Calcutá. E ela foi a pé, são centenas de quilômetros. Ela foi a pé para, de alguma forma, estando ali presente junto de Shri Ramakrishna, ajudá-lo. Quando ela chega lá, Shri Ramakrishna está em seus momentos febris espirituais, ela vai até o templo, ele começa a adorá-la, em sua febre espiritual, ele começa a adorá-la como a própria Mãe Divina. Ele começa a cultuar os pés dela como os pés da deusa e tal, e de repente, pum, ele entra em Samadhi, vendo nela a luz, né, de Mahasarasvati, a grande deusa Sarasvati como a Santa Mãe. E ele entende que aquela menina não é uma menina comum, ela é um ser altamente desenvolvido espiritualmente, e os dois entram em Samadhi. Quando ele começa a adorá-la e coloca o Japamala aos pés dela, ela entra em Samadhi também, supostamente pela primeira vez. Os dois entram em estado yógico muito profundo e ficam ali durante um tempão. Não se sabe ao certo que tipo de treinamento espiritual secreto Shri Ramakrishna deu para ela. E quando eu falo de ensinamento secreto, não tem nada a ver com essas práticas escusas que esses falsos gurus fazem abusando de discípulos. Práticas secretas são mantras secretos, visualizações secretas, disciplinas meditativas que não são para serem ensinadas para pessoas normais, que não têm alto nível de concentração e atenção. O que se sabe é que ela teve um treinamento yógico. E de que forma isso acontecia? Ele mandava ela se isolar no Nahabat, esse edifício que fica do lado de fora de Dakshineshwar. Durante muito tempo, até os amigos de Shri Ramakrishna diziam que ele negligenciava a esposa e ele deixava ela esquecida ali. O que eu, sendo um discípulo, um sadhaka, e dessa tradição entendo ele estava treinando a Santa Mãe. Assim como ele teve um intensíssimo treinamento espiritual com o Totapuri, com a Brahmacharini, com a Bhairavi Brahmacharini,
e com outros mestres, ele também treinou Shri Sharada Devi. Numa época em que a sociedade era altamente machista, era altamente classista, racista e tudo mais, e ele precisava treinar a esposa e ao mesmo tempo manter os discípulos na linha, mostrando que ele também vivia uma vida monástica apesar de ser casado. Então ele deixava ela nesse Nahabat e não sabemos o que ela fazia. Eu sei que ela tinha uma vida absolutamente austera. Austera no seguinte nível: ela acordava todos os dias às 3 da manhã para tomar banho no rio Ganges. Se você já tomou banho de rio, você tem uma ideia de como é frio. Ela voltava e fazia suas práticas espirituais, não se sabe quais. Aí ela ia preparar as refeições de quem ia para Dakshineshwar. O trabalho de Sharada Devi foi ensinar, sendo da estatura espiritual que ela era, como é que você se alivia do sofrimento, alivia o outro do sofrimento, servindo. O trabalho dela sempre foi esse, assim, de mostrar como servir. E quando eu falo de servir, ela fazia comida dos devotos, dos monges que Shri Ramakrishna estava treinando, das monjas, né? Porque Shri Ramakrishna teve discípulas mulheres. 2 delas eram muito devotas da Santa Mãe, a Yogin-ma e a Golap-ma. Eram 2 discípulas de Shri Ramakrishna altamente desenvolvidas e que viviam em volta da Santa Mãe. Mas ela, embora fosse muito mais elevada espiritualmente, ela não demonstrava isso. Então, durante a vida de Shri Ramakrishna, ele sabia quem era ela, ele tinha noção da grandeza dela, e há quem diga depois que ele tenha ido embora, né, há um dizer muito importante de um discípulo, provavelmente Swami Yogananda, não o Yogananda da Kriya Yoga, né, o Swami Yogananda, esse aqui, discípulo de Ramakrishna, que conviveu muito com a Santa Mãe, ele dizia assim: nunca saberemos no mistério da Santa Mãe se ela era discípula de Shri Ramakrishna ou sua contraparte, se ela era parte do mesmo poder que fez brotar o mestre no mundo, do mesmo poder que emanou Shri Ramakrishna e fez com que homens e mulheres de todas as classes e povos e seitas e tal pudessem encontrar um alento espiritual para dizer assim: olha, esse caminho é possível. Porque enquanto Shri Ramakrishna era o sol, assim, era essa coisa, né, estreônica, no bom sentido da palavra, ele era uma coisa avassaladora, que deixava todo mundo estarrecido, a Santa Mãe era a justa posição disso. Ela era humilde, quieta, serena, não chamava atenção, a ponto de um monte de gente que ia lá dizer: ah, tá certo que Shri Ramakrishna era um mega mestre, um super Paramahansa, mas a esposa dele não precisa ser desenvolvida só porque ele era um grande ser exaltado, porque ela não demonstrava, ela não falava muito, ela não convivia muito, ela era ultra maternal, ultra doce com as pessoas. Você só descobria a estatura espiritual dela quando ela te iniciava espiritualmente, quando você virava discípulo dela, ou quando ela, por alguma misericórdia, te operava alguma forma de darshana, né, de alguma bênção direta. Aí você falava assim: meu Deus, essa mulher é muito diferente. Então, qual foi a vida da Sharada Devi quando ela chega lá, né? Então ela fica servindo no templo e fazendo as práticas dela, muito austeramente, a ponto de os discípulos... Uma vez ela ficou doente, muito doente, e ela acordou 2 dias um pouco mais tarde. No 3º dia, ela voltou a acordar às 3 da manhã, e as discípulas falam assim, as pessoas que cuidavam dela falam: mãe, mas por que a senhora já está de novo acordando nesse horário? Ela fez assim: o corpo é muito astuto. Se a gente cede à preguiça uma primeira vez, logo ela se torna hábito. Então eu não posso ceder. Esse era o nível de disciplina dela. Mesmo doente, ela acordava sempre esse horário. Tô aqui olhando para quem tá atrás da câmera e pensando: meu Deus do céu, eu tava agora mesmo dizendo que ano passado eu acordava super mega de madrugada, agora esse ano tá mais difícil, agora tô me sentindo mal aqui, né? Vamos lá! Então essas eram lições práticas que ela dava para nós. Olha, não existe negociação com a preguiça. Essa é a frase do meu mestre, mas Shri Sharada Devi mostrou isso para nós na prática, né? Não se negocia com a preguiça. Cumpre teu dever, com diligência, com carinho. A alegria interna, ela não depende das coisas externas. Não interessam os sofrimentos que você esteja vivendo. E olha, essa mulher sofreu. Porque virava e mexia, a família dela solicitava que ela voltasse para Jairambati para cuidar de quem estava doente, para ajudar quem ia ter filho, E ela cumpria esse papel com diligência, sem reclamar. Ela atravessava a bengala a pé ou, né, num burrico. E inclusive quando ela foi até Shri Ramakrishna, no meio da viagem ela teve febre, ela continuou a viagem com febre, ela sempre adoeceu muito.
fazia parte do lila dela, de demonstrar, olha, não há desculpas para não cumprir seus deveres, então ela ia lá, cuidava da família, voltava para o templo. Essa era a vida dela enquanto ela teve com Shri Ramakrishna. Quando ele morreu, os discípulos se organizaram para tomar conta dela, afinal, eles não tiveram filho, eles nunca consumaram casamento, mas os discípulos monásticos tinham nela sua mãe, e assim Shri Ramakrishna os instruiu para tratá-la, ela é a mãe de vocês. Bem, e nessa época começou a se perceber, quando ela morreu, os discípulos mais atentos, monásticos e não monásticos, começaram a notar nela uma grandeza espiritual semelhante à de Shri Ramakrishna, embora ela sempre direcionasse a devoção das pessoas para Thakur, para Ramakrishna. Dizia, não, ele é o mestre, vocês viram o mestre, direcione tudo a ele, conduza seu coração a ele mostra o caminho para vocês. Teve uma vez uma passagem muito interessante em que um grupo de devotos, um grupo de yogis de alta estatura, foi visitar a Santa Mãe na casa em que ela estava. Do lado dela estava a Yogin Ma, que era uma discípula de Shri Ramakrishna, e pelo próprio nome, Yogin Ma, Yogini Ma, ela era uma grande yogini, fazia altas práticas e tal. Quando eles chegaram, olharam para aquela mulher que tinha aquele look and feel, né, de uma yogini, sentada em posição de lótus e tal, e foram aos pés dela. E a Yogin Ma ficou muito brava e falou, vocês estão loucos? Tem uma santa iluminada aqui no quarto, vocês estão se curvando para mim? Olha ela ali. E Shri Sharada Devi sentadinha assim, encostada na parede com os pezinhos para frente, como ela sempre ficava assim, ó, desse jeito assim. E aí eles foram aos pés dela. E aí Sharada Devi disse, não, vocês são bobos, meninos. A Yogini é ela, vamos lá, salvem ela. E aí a Yogin Ma, sem entender, falava, não, é ela. E aí a Santa Mãe falou assim, não, é aquela lá, vai lá nela. E os caras ficavam indo e voltando, porque ela ficava brincando com eles, porque eles não conseguiam reconhecer a grandeza espiritual dela. É o que eu disse, ela é incomumente comum. Ela cumpriu uma vida normal. E tanto é que a família não percebia que ela era uma mega yogini. E chamavam ela e enchiam o saco dela para cuidar de sobrinho, para cuidar de filho, para cuidar de sobrinha que estava grávida. E uma vez um discípulo de Ramakrishna, o Girish Ghosh, ele era um grande dramaturgo famoso na Bengala, ele comentou, essa família deve ter feito muita prática espiritual em outras vidas para merecer ela nascer no meio deles e ela ser tão atenciosa e cuidar com tanto amor deles, porque não é possível, eles nem notam que ela é isso tudo, né? E a Santa Mãe passou esses anos, depois da morte de Ramakrishna, cuidando da ordem, orientando os discípulos. Swami Vivekananda só foi para os Estados Unidos quando pediu as bênçãos dela e ela o orientou e disse, vai meu filho, leve a luz de Thakur, leve a luz de Ramakrishna aos povos do mundo inteiro, esse é seu trabalho. Ela abençoa a construção de Belur Mati, ela abençoa os caminhos, né? Depois que Shri Ramakrishna morreu, ela virou o farol espiritual de todos eles. É muito interessante isso, porque ela fazia isso de um jeito secreto, super discreto. Quem sabia da estatura espiritual dela era quem tinha olhos de ver, como por exemplo a Margaret Noble, né? A Sister Nivedita, que grande discípula ocidental de Swami Vivekananda, que tinha uma mega devoção pela Santa Mãe. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então, a carta que a Sister Nivedita escreveu para a Santa Mãe, dentre várias cartas, né? Ela era muito devotada à Santa Mãe, tem uma foto muito bela das duas juntas, ó. Aliás, a maioria das fotos que ela teve já em idade mais avançada, quem tirou foi a Sister Nivedita, né? A grande discípula de Swami Vivekananda. Ela, como eu falei para vocês, ela teve uma vida muito dura, ela teve muitas doenças e uma série de intercorrências físicas. Então ela tinha malária e no fim da vida ela passava muito mal por causa da malária. E mesmo assim ela não reclamava, ela permanecia sempre equânime, sempre bem. E ela teve até uma vida longeva, se você pensar para os padrões da época, padrões até sanitários da época, ela viveu até 1920. Ela teve uma Mahasamadhi dela na casa dos discípulos e continuou esse processo muito curioso de que só percebia a grandeza e a estatura espiritual da Santa Mãe quem abriu o seu coração para isso. E uma vez eu ouvi uma palestra do Swami Tyagananda, justamente sobre a Santa Mãe, em que ele contava que quando ele virou monge na Ordem Ramakrishna, no centro do altar dele estava Swamiji, Swami Vivekananda, como o baluarte do intelecto. Quando você vai mais fundo na sadhana, dentro da ordem, naturalmente você coloca Shri Ramakrishna, porque você descobre que Vivekananda só era Vivekananda por causa de Shri Ramakrishna. Aí ele falou, hoje em dia, no centro do meu altar está a Santa Mãe, porque sem ser toda essa coisa que aparece grande,
Quem está dentro da ordem sabe que do coração dela flui esse rio de ternura, de serenidade, de poder salvificante, né? De você encontrar nela o caminho para essa experiência direta que modifica a consciência. Ela tinha ensinamentos muito simples, como os de Sri Ramakrishna, e que traduziam essa doçura, né? Do tipo, todos os mestres são um mestre só, que levam ao caminho espiritual da realização divina. Ela mostrava para nós que por devoção e trabalho e serviço, né, ela sempre teve uma preocupação absoluta com os desfavorecidos, com os mais pobres. Ela tinha um completo desdém por essa coisa da diferenciação de castas. Ela era uma brahmane e não era raro, era muito normal você ver ela servindo, lavando os pés, servindo comida, lavando os pratos de gente de casta mais baixa, que naquela época era coisa impensável, mas que para ela não fazia a menor diferença. Todo mundo de castas iguais ou castas mais baixas tinham nela a ternura filial, assim, gente muito mais velha, homens e mulheres tinham nela uma mãe, ela era a emanação da Mãe Divina. E todo mundo se tornava inocente, frágil, vulnerável e aberto perto da Santa Mãe. E foi isso que ela fez até o fim da vida e continua fazendo até hoje. Ela emana esse rio de doçura, e eu disse para vocês que ela é um baluarte para nós buscadores, sobretudo no século XXI, que supomos saber tanto, que supomos conhecer tanto, que supomos controlar tanto, porque ela era essa emanação da simplicidade que mostra o caminho da realização a partir de dentro. Cumpre seu dever com diligência, com determinação, com doçura e com carinho. Não se importa com o que os outros vão dizer ou pensar da sua sadhana, faça seu trabalho e você chega lá. Foi o que ela fez. Ela não estava preocupada com ninguém achando que ela era maltratada ou desprezada ou negligenciada por Sri Ramakrishna. Ela não estava preocupada com as pessoas dizendo que o marido que ela adotou também como guru e ideal divino fosse um suposto louco para as outras pessoas. Ela se entregou àquilo e funcionou, né? Ela chegou à iluminação, chegou ao samadhi e se tornou um baluarte de iluminação para todo mundo que chegava nela. E ela teve muitos e muitos e muitos discípulos, né, que ela iniciava no caminho. Aliás, um outro detalhe, tem um lugar ali perto de Belur Math, um sítio, onde era um sítio, né, que é uma casa de verão, e que ficou consagrado por ser o lugar em que ela fez o Panchatapas, o mesmo retiro que eu fiz, mas claro, né, ela sendo uma gigante espiritual e eu sendo um pequeno sadhaka. Ela ficou ali sentada, sem sair de lá, 5 dias e 5 noites, em volta de 5 fogueiras, fazendo a prática de mantra yoga, fazendo suas práticas secretas ali. E quando perguntaram para ela, porque ela já era iluminada, mãe, por que a senhora faz uma prática dessa, se a senhora já chegou lá? Ela dizia, eu faço isso em benefício de todos vocês. Faço porque vocês não poderiam fazê-lo e faço para livrá-los dos karmas que os estavam impedindo. Então ela fazia, eu imagino, né, na grandeza espiritual de yogini que ela era, por isso que eu falei para vocês, ela não mostrava para ninguém que ela tinha essa condição meditativa, essa condição de consciência, mas ela fazia, ela sentava lá e fazia o Panchatapas. E eu, como alguém que fiz um Panchatapas menos austero do que o dela, eu posso dizer, né, eu saía de noite, quando o sol se punha eu levantava e ia deitar. Ela ficou ali os 5 dias. É puxado, gente, é muito difícil, não só pela exaustão física, a intensidade de fazer práticas ininterruptas assim é muito transformador. E ela dizia, olha, eu faço porque vocês não têm condição de fazê-lo. Então tem 2 coisas aí, né, nesse lance da vida dela, como ela nos mostrava. Ela fazia as coisas como, de alguma maneira, por sua graça, para mostrar para nós como abrir o caminho para nós, para essa graça divina, e ao mesmo tempo ela fazia o que fazia para mostrar para nós que era possível e nos mostrar que dava para fazer. E aí, já que dava para fazer, incentivar, encorajar os outros para seguirem na senda do yoga, na via da sadhana, atrás dela, né? Por isso que eu acho legal traduzir esse Shri Guru Bhyo Namaha, saudações a todos os gurus. Eu abro uma quadrinha a mais, dizendo, né, a gente saúda a todos esses mestres e mestras cujos passos pavimentam o caminho à nossa frente. Porque quando um mestre faz da sua vida o seu exemplo, ele mostra para nós como seguir. Então, de novo, esse é mais um Pushpanjali, é mais uma oferta de flores em forma de palavras aos pés da Santa Mãe, outra mestra a quem eu tenho pessoal devoção, na nossa série sobre a vida e os ensinamentos dos grandes mestres. Claro que faltou falar muita coisa, então, como recomendação de bibliografia, tem um livro em português, que é esse aqui, ele também é da Lotus do Saber, chama Sharada Devi, a Santa Mãe, organizada pelo pessoal do Ramakrishna Advaita Ashrama e
pelo pessoal da Lotus do Saber, ele é de autoria do Swami Pavitrananda. Tem esse outro aqui que é Divine Play, alguma coisa assim, The Mother and the Divine Play, é um livrão. Eu li, mas eu não lembro agora o título, tá aqui, enfim, tem para adquirir na internet. E você lendo, né, o Evangelho de Shri Ramakrishna e as outras obras sobre Shri Ramakrishna em português, claro que é ênfase em Shri Ramakrishna, mas você tem algum, né, relance assim sobre quem era Sharada Devi. Mas em português tem esse livrinho aqui que é bem legal. É bem bonito, sobre a vida da Santa Mãe. Boa parte do que eu contei para vocês está nele. E vale muito a pena saber sobre a vida dessa mega mestra, dessa grande fonte de luz para todos nós. Tá bom? Acho que é isso. Então, para a gente fechar, uma prece que eles sempre fazem no final dos serviços da Ordem Ramakrishna, que é dedicada a ela, Shri Ramakrishna. Janani Sharada Devi Ramakrishnam Jagadguru Pada Padme Tayo Shritva Pranamami Muhur. Então nós nos curvamos aos pés de Shri Sharada Devi e Shri Ramakrishna, Guru do mundo, de novo. Até mais! Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.